A gente organizava na casa do Mário Chamber, junto com muitos amigos, e um verdadeiro, assim, centro cultural, né? Quer dizer, a gente conseguiu juntar Fernando Henrique Cardoso, Gilberto Gil, Jorge Maltner, Haroldo de Campos, enfim, Mário Gruber, e promover encontros e diálogos com o Mário Chamber, né? E nada, ele conseguindo isso é ótimo. Não deu certo. Era uma das únicas pessoas que fez essa ponte entre a ciência e as artes na história do Brasil. A partir de Mário Chamber, arte e ciência andavam juntos. Na verdade, eu conheci o Chamber de duas maneiras, né? Quer dizer, quando eu era estudante de física na USP, o Chamber, na verdade, não existia, né? Ele estava caçado, proibido de entrar nas universidades pela ditadura militar. O Mário Chamber foi um político. Na década de 40, ele foi um deputado estadual pelo Partido Comunista e durante o curto espaço que o Partido Comunista foi um partido legal, ele teve uma presença na Assembleia Legislativa muito marcante. Porque o Mário foi um dos intelectuais e militantes, dirigentes comunistas que lutaram muito pelos interesses nacionais, como nas campanhas do petróleo, que hoje a Petrobras existe, porque foram os comunistas que começaram essa briga pelo petróleo. Eu tenho a impressão que gente como Mário Chamber aparece cada vez mais no mundo. A ideia da multidisciplinaridade, a ideia de um conhecimento transitante, um conhecimento transeunte, um conhecimento que passeia por vários campos, que vão desde as dimensões acadêmicas até as dimensões da rua. Sim, porque eu acho que bom. Quando a gente tá dormindo, depois que tocou aquela novena, aí se acordar com aquela zoada na cabeça, aquela melodia forte, bem boa mesmo. Aí que quando eu acordar na cama, ficar assim, você vai esquecer. Não, aí eu correr, pegar o pife lá. A música, ela foge. Ela é um segredo. A música é uma coisa muito interessante. É uma coisa fina. É uma coisa pura. É um pensar. É dentro de um minuto. É dentro de um segundo. Ela foge. Tanto ela aparece como ela foge. Eu acho que é assim mesmo. Música é linguagem. E é uma linguagem muito sutil. Porque ela se faz com signos muito etéreos, né? Ela trabalha com a dimensão do éter, né? A audição, quer dizer, o som se propaga no éter, quer dizer, o meio físico da música é o éter. A ciência, o pensamento que descreve, o que interpreta a ligação do ser humano com os fenômenos da natureza e o desenvolvimento de descrições matemáticas desses fenômenos, são criações humanas e são ligações do ser humano, que o ser humano estabelece com o mundo, a meu ver, da mesma natureza que expressões de arte, e tem a ver com a mesma percepção, a mesma captação de outros fenômenos
ondulatórios. E o Schoenberg, primeiro no final dos anos 50, começo dos anos 60, ele já teve assim aquela grande sacada da computação, do cálculo numérico na época, e ajudou na USP, a gente tem isso constatado historicamente, a instalação do primeiro computador, instalação dos primeiros cursos de computação, porque ele via nessa questão da informação também um caminho importante da ciência, da tecnologia, da reorganização da sociedade, né? Tem uma coisa que ele falava muito inacreditável, que eram os macacos em várias ilhas, não sei, da Polinésia, que de repente um macaco numa ilha, em vez de ficar tirando a noche na rocha, ele sacou que se ele pegasse um pau e batesse, isso daí iria lhe facilitar 1 hora de trabalho de ficar jogando a noz até que ela quebre na rocha. Essa descoberta se propagou nas ilhas vizinhas, sem ter tido um contato físico. Então a ideia está no ar. Ele também gostava, em termos dessas especulações do futuro, né, de pensar, voltando até para o Isaac Newton, né, de que eventualmente, né, tudo que a gente chama de telepatia, paranormalidade, né, isso ele chamava de parafísica, né, quer dizer, junto com a física, do lado da física. E ele pensava na possibilidade de a gente ter uma outra ontologia, uma outra metafísica, uma outra concepção de mundo, onde informação pode ser que nem os átomos. O mundo tem várias dimensões, uma delas é comunicação. A comunicação existe. Quando a gente fala que tem átomos, pode pensar que tem letras. Tá certo? As letras existem e se organizam e influenciam o que a gente chama de física. Quando ele fumava aquele charuto, era uma coisa só, o charuto e Mário. É que hoje em dia os acontecimentos e as mudanças são tão rápidas, se sucedem assim de uma maneira tão imprevista, que é preciso contar muito mais com a imaginação e com a intuição do que com o raciocínio lógico para poder realmente entender a realidade histórica mesmo, né? Sim, porque eu acho que o bom, que seja o tocador de pífano, que seja o tocador de sanfona, seja lá o artista que for, o bom é ele criar. Ele criando, ele tem tudo pela frente para crescer. O artista que ficar só segurando, em cima de esperar, de fazer o que os outros já fez, aí ele não cresce, ele vai parar. E nós mesmos que tem que criar. Inclusive, alguns dizem que a música é um entorpecente, né? Então, ela talvez seja assim, mas é um entorpecente do bem, porque ela realmente motiva coisas lá do inconsciente que ainda não encontraram suas palavras. Agora, o pífano é o seguinte, ele tem mistério, porque é um instrumento criado, foi o Zídio que criou o pífano, é um instrumento de mistério. Ele é de 6 notas, nós podemos fazer 12 tons.
De 12 nós podemos fazer 16, 18 tons. O Newton, tem gente que fala que é a última pessoa que tocava a flauta de Pan, nesses estudos que descobrem a força da magia do pensamento do Isaac Newton, né? O Chambers tinha inclusive uma identificação, quando ele estudava o Newton, né, de que o Newton, lá pelas tantas, num livro, fala que provavelmente o espaço era o sensório de Deus. Né? Então já coloca uma coisa muito típica da Cabala, que é uma concepção do mundo como uma grande mente. Esse espaço que está entre a Lua e a Terra, acontece alguma coisa nessa distância. Né? Essa coisa que acontece, que a gente foi chamar posteriormente de campo gravitacional, ondas gravitacionais, elas têm origem nessa ideia de sensório de Deus. O que são ondas gravitacionais? Então, Einstein disse o seguinte, na teoria dele, que as ondas gravitacionais, elas são causadas pelo movimento da deformação do espaço. Então, as ondas gravitacionais, elas são produzidas toda vez que massas se movem. Então, até hoje, já há quase 90 anos das ondas gravitacionais terem sido previstas por Einstein, ainda não houve uma detecção direta dessas ondas. Então, existem 15 aparelhos no mundo se esforçando para detectar ondas gravitacionais. E este aparelho que nós estamos construindo é um deles. Nós batizamos esse detector de detector Mário Chambers. Quando nós batizamos o detector, nós não sabíamos que ele ia ser construído no prédio de mesmo nome, prédio Mário Chambers. Como também mais tarde o professor Mário Chambers, ele foi para a Índia e viu o significado da vibração do som de um gongo. As influências não são nítidas, as maiores influências são as invisíveis. Quando você se perde e vai para o desconhecido, é que as coisas acontecem. Uma viagem intergaláctica. E a música, em particular, pegava esse aspecto, né? Por exemplo, ele gostava do Kepler, né? Um dos pais da ciência moderna. O Kepler também calculou parte das suas leis, né? Imaginando que existia uma música nas esferas, né? Que as esferas do céu emitiam uma música. Ele tentou calcular a frequência relativa à distância que os planetas tinham da Terra, e nessa história toda ele recuperava uma noção musical da ciência, né?
Nosso legado, o legado é basicamente invisível, somos nós o legado. O que ficou é a ousadia, a permissão para a ousadia. Guiadas principalmente por uma emoção humanista em que o mistério e a curiosidade tinham sempre a maior importância, mas onde a compaixão e a solidariedade humana estavam em primeiro lugar. Expressa muito bem a questão da descontinuidade do bem, a questão da O espírito do mal nos ensina a ponderar melhor a existência. Sabe que tem um reator ali na universidade, bem no coração da população. São as primeiras qualidades parapsicológicas que são mais desenvolvidas no europeu. Agora a física tem relação total com isso, ainda mais fácil. Esse cálculo do macrocosmo, né, das cenas do microcosmo, das condições, das condições, e aí a imaginação é infinita. Você está ensaiando aqui, ó. Manda 6, tá aqui, ensaiando aqui. Está todo entrosado, cantando, tocando. Então ela talvez seja essa mesma compreensão do bem. Ela macrocosmo, né, das cenas do microcosmo, das condições, das coisas que não tem ao mesmo tempo. E aí a imaginação é infinita. Você está ensaiando aqui, ó. Manda 6, tá aqui, ensaiando aqui. Está tudo entrosado, cantando, tocando, tudo bem. Tá uma beleza. A parte em que você... A música, ela foge.